Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedro Simões, e você? Tudo... Animado? Eu estou sempre animado. Hoje a gente vai tratar aqui do parte final do capítulo 9 das Leis Morais, da Lei de Igualdade. Vamos falar sobre três temas que não parecem muito relacionados, né? A prova das riquezas e da miséria, a igualdade dos homens e da mulher e a igualdade perante o túmulo. Se você não assistiu às nossas conversas anteriores desse capítulo e dos outros capítulos, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar e recuperar todas essas conversas. Se quiser deixar algum comentário, é sempre bem-vindo. A gente sempre gosta de ler, de trocar uma ideia. Tá certo? Vamos então aqui. Pedro, o que eles têm de comum entre eles, os três temas, é o pano de fundo que é a lei de igualdade, a igualdade de direitos que Deus concede a todos os espíritos por ele criados, né? É isso, E a aí, igualdade. suscitando para nós uma pergunta: igualdade de direitos? Uns tão ricos e outros tão pobres? Eu É, acho que Kardec pensou isso. e a gente acompanhou na nossa conversa anterior aquela ideia que a igualdade que está sendo tratada aqui, né, é a forma como Deus lida com a criação, né? Deus lida de forma igual com todos os seres da criação. Não há privilégio. A lei de igualdade significa esse estado de igualdade de todos perante a lei diante do Criador. Isso não significa que as nossas condições, né, sejam iguais, que a gente esteja, né, todos temos os mesmos direitos diante da lei maior, mas cada um está num Um momento, momento. num contexto específico, né, com demandas específicas, e que isso acaba dando essa percepção de desigualdade muito grande. É verdade. E sempre percebendo que essas demandas diferentes são provas que vão experimentar o espírito, né, de modos diferentes para promover o seu aperfeiçoamento, né? E uma das provas mais importantes, né, tanto que está aqui, né, é saber lidar com os bens materiais, né? Seja no muito, seja no pouco. Eu acho que a prova da riqueza e da miséria, num certo sentido, esse aprendizado. Será que você é capaz de cumprir as leis de Deus no muito, assim como você é capaz de cumprir as leis de Deus no pouco, né? Aí a ideia de que Deus concede, né? Que Deus permite, que a vida faculta para a gente, né? Experiências em que E nós vamos ter mais ou menos como um teste para ver se a gente se sente ainda, né? Porque a gente vai ver que a prova da miséria é a resignação, não é? Se a gente aceita. não adianta. Oi? Vamos chegar lá, não É. adianta. Então não vou adiantar. Então pronto. É isso. Então, mas eu gostei da sua observação quando você disse que Deus permite que os espíritos, por ele criados, ganhem experiências diversas, vivendo situações diferentes, que testam a maneira como ele se utiliza dos bens materiais, né? Deus permite, as leis de Deus permitem essa mudança de posição dos espíritos para enfrentar uma e outra prova. Porque, embora Kardec use nesse capítulo, em alguns momentos, a expressão Deus concede, é muito importante que a gente perceba que Deus não concede no sentido de dar. Por que Deus dá riqueza para uns? Não é isso. Deus não dá riqueza, Deus permite
que a pessoa conviva em um contexto, em situações em que ela vai ter acesso aos bens materiais para testá-la no uso desses bens, não é verdade? É isso. E tem uma questão importante aqui na resposta dos espíritos, na questão 814, que é o finalzinho da resposta, quando diz que essa condição, né, em algum momento a gente vai dizer, bom, será que agora eu posso ter um pouco mais para ver como é que eu vou me sair nessa prova? Ok, pode. Mas qual é a resposta? Entretanto, sucumbem com frequência. Então, lidar com os bens materiais é, é uma dificuldade. É uma dificuldade muito grande. É uma prova que, na maior parte das vezes, a gente acaba sucumbindo. Verdade. Agora, a prova da riqueza, nós vamos ver nas questões seguintes, que são só mais duas, né? É bem interessante a gente frisar isso. Qual é a característica da prova? Nós, na verdade, somos provados de duas maneiras. A primeira é para ver se, como nós vamos usar os bens. Somos detentores do bem, se isso vai, como dizem os espíritos na 815, incitar para que Os excessos. todos os excessos, né, nossas necessidades aumentando, nós sempre achando que não temos o suficiente e então nos tornando egoístas, orgulhosos, insaciáveis. Mas Kardec, na sua nota, questão 816, ele faz uma observação importante quando ele diz que também a prova da riqueza experimenta o homem rico no sentido de verificar que emprego ele dá aos seus bens. Aí já envolve o homem na sua relação com o outro. Yeah. Não é? E ele vai fazendo, atendendo à lei de igualdade, ele vai procurar, dentro do que lhe seja possível, compartilhar de forma que as desigualdades, ainda criadas pelo nosso egoísmo e orgulho, não sejam tão grandes entre as criaturas, ao menos com aquelas com quem ele convive, não é verdade? É isso. E assim, me parece, a impressão que eu tenho é que a prova da riqueza, ela, exatamente por nos excitar nos excessos, nos colocar diante das tentações, né? Criar necessidades imaginárias. E criar necessidades imaginárias, criar muitas facilidades para a gente, né? Ela acaba se tornando uma prova mais difícil do que a pobreza ou a miséria, né? Que, por outro lado, vão colocar para a gente a questão da resignação diante das dificuldades, né? Ou pelo menos não se queixar diante da previdência, né? Da providência, né? Como está colocado aqui, mas Jesus, a gente já tinha comentado na conversa passada, Jesus vai dar ênfase aos perigos da riqueza, né? De maneira mais forte do que da pobreza ou da miséria, que ele praticamente não toca nesse assunto. Perigo, né? E é interessante porque Kardec, quando fala do emprego dos bens, ele ainda coloca um adendozinho quando ele diz o emprego dos bens e do seu poder. A riqueza empodera e muitas vezes o uso que fazemos indiretamente da riqueza, mas do poder que a riqueza proporciona, também nos provoca grandes escorregadelas, né? De nós acharmos na nossa soberba que somos mais, que temos mais, que podemos mais que os outros, e escravizá-los das mais diferentes formas, muitas vezes, né? Na nota de Kardec, a gente vai ver no último parágrafo
exatamente essa ideia. Riqueza e poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Olha só o tamanho do perigo, né? É verdade. A gente devia olhar para a riqueza como um sinal amarelo, no mínimo. É verdade. No mínimo. Não vermelho, porque se ela nos foi permitida, não é? É para que a Nós gente... temos que lembrar que tanto mais tenhamos, quanto mais obrigações temos a cumprir. O que também, a Kardec bota em itálico, o que nos chama a atenção, porque muitas vezes a gente acha que o fato de termos o recurso material nos permite o descanso, a zona de conforto. Não, eu não preciso, né? Eu não preciso trabalhar, porque, olha, me foi concedida a riqueza por herança ou pelo que seja. No entanto, quanto mais temos, quanto mais obrigações temos a cumprir, não é verdade? O que nós todos acabamos não percebendo é que a riqueza como prova, ela nos coloca no dever de utilizar esses recursos não para nós exclusivamente, mas para cumprir os deveres morais. É aquela questão, lembra que a gente falou? Agora já não lembro em qual lei que foi, se foi de sociedade, progresso, sei lá, que tinha aquela interpretação, né? Tradução, na verdade, que cada autor fazia uma tradução diferente, e que era assim, a pergunta era assim, e aquela pessoa que não precisa, né, trabalhar para sobreviver, né? Bom, a tradução, nas traduções. Isso, as traduções. E a pessoa que não precisa trabalhar para sobreviver? Deve estar na lei do trabalho, né? E aí a resposta era, olha, essa pessoa ela tem mais ocasiões de fazer o bem, né? Que a gente viu o tempo livre, o tempo de lazer, mais ocasiões para fazer o bem. Quem tem a posse da riqueza tem mais ocasiões para fazer o bem. E se não faz, exatamente está perdendo na prova da riqueza. E ainda tem um detalhe a mais, né? Que é toda a crítica que a gente encontra quando vai falar da caridade material, dá a ideia de que a gente acumula, acumula, acumula e dá daquilo que nos sobra, não nos faz falta, daquilo que não é importante para nós, achando que com isso nós estamos fazendo muito, né? Enquanto Jesus vem dar o exemplo do óbolo da viúva para a gente, né? É verdade. E tem aquela passagem que a gente gosta de dizer, né? Rico, dá do que te falta, porque até o que te faz falta, porque até o que te faz... Como é que é? Dá o que é supérfluo, o supérfluo do que é necessário, porque até isso te é supérfluo, né? Então, a forma como a gente vê essa questão da prova da riqueza ainda é muito condescendente com o nosso conforto, com o nosso egoísmo, né? A questão a que você se referiu é a 679 e ela está na Lei do Trabalho. Achar-se isento da Lei do Trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência essa questão, não é? E aí vai dizer das ocasiões de fazer o bem, né? Das ocasiões de fazer o bem, sempre proporcionais, inclusive, ao adiantamento que lhe foi feito. Ao adiantamento. Exatamente. Não há concessão, há um adiantamento. Para que sejamos bons administradores dessa riqueza. Fazendo para o outro, né? Não para si exclusivamente, né? Procurando garantir, na medida do possível, a igualdade ou diminuir as desigualdades que ainda estão na nossa sociedade como resultado das próprias instituições sociais que refletem o que nós somos.
É isso aí. Vamos lá? É isso aí. Tem só uma outra coisinha assim que é importante a gente comentar antes da gente passar para os homens e as mulheres, Vamos. que é a questão da resignação do pobre, né? Porque a resignação do pobre pode dar uma ideia muito passiva. Então, o Não pobre é, vai a ser resignação é ativa, o Evangelho diz. uma ideia muito passiva. Eu sou resignado, então não faço nada e está tudo certo. A gente já viu que não é essa a perspectiva. A ideia é você é, não reclamar, né? Não se voltar Entender contra Deus por conta disso. ações, mas você tem a obrigação de lutar para garantir o mínimo necessário para a sua sobrevivência, não é? E usar a sua inteligência para isso, Com né? certeza. Quer dizer, todas as provas, sejam elas da riqueza ou da pobreza, elas nos incitam, antes de tudo, a usar a nossa inteligência para saber como nós vamos é, operar ali a situação, não é? Inclusive aliviando a nossa condição de pobreza, se for o caso, né? A gente não é condenado a ficar pobre para o resto da vida, né? Isso, isso não significa se revoltar contra Deus, significa às vezes aceitar, mas bom, diante disso, o que eu posso fazer a mais? Como é que eu posso, né? Tentar aqui. Tentar superar essa dificuldade. Exatamente. E é aquela história: se aquela situação não for para ser superada, você vai tentar uma vez, de uma forma, de outra, e vai continuar ali e não vai ter muito. Os obstáculos continuam acontecendo. Exatamente. Muito bem. Eu acho que tinha que comentar esse negócio esse aspecto da resignação para a gente não passar sem um comentário sobre isso. Vamos falar então aqui dos homens e das mulheres? A igualdade entre o homem e a mulher, a igualdade de direitos, né? A resposta reafirma o que foi dito, né? Deus cria os espíritos, dando a eles os mesmos direitos. Somos iguais diante de Deus, nosso Pai, já que todos tendemos para o mesmo fim, né? E estamos todos submetidos às mesmas leis da natureza. Início do capítulo. Outra questão que é importante, que aparece lá, acho que na segunda parte do Livro dos Espíritos, e que aqui aparece na resposta ao item A da questão 822, é a ideia de que os espíritos só têm sexo na encarnação. Né? Então, isso é extremamente importante porque, diante de Deus, não existem homens e mulheres, existem espíritos, não é? Que, para encarnar, precisam utilizar, né, um corpo, né, masculino ou feminino. Experimentar os diferentes gêneros. Experimentar os diferentes, né, passar pela maneira que eles experimentam a riqueza e a pobreza, eles vão experimentar a condição de homem ou de mulher. A condição de homem e de mulher, exatamente. Exatamente. Então, diante de Deus, não existe diferença. O que vai ter diferença, né, é o fato que vai aparecer aqui em diversos momentos, né, de que homens e mulheres encarnados com corpos diferentes não podem ser... existem especificidades, né? E a especificidade principal é a maternidade, que é o que está na questão, no comentário de Kardec, a questão 820. Isso. Quando ele diz que a mulher tem um corpo mais fraco fisicamente que o homem, não é? Um corpo propenso, preparado para esse exercício, da maternidade. Usando o verbo que Kardec usou, para a experiência da maternidade. Exatamente. Essa é a grande diferença. Do resto, existe toda a discussão aqui de uma certa complementaridade entre homem e mulher, no sentido de que
os homens podem fazer tudo que as mulheres fazem, como hoje se fala? Podem. As mulheres podem também? Podem. O que é importante é saber que é importante haver essa complementaridade, né? Aquilo que um faz melhor, o outro vai fazer outra coisa melhor e há uma complementaridade entre os sexos. Observar que há um exercício diferente, que eu fiquei refletindo sobre isso nesses dias anteriores a essa nossa conversa de agora, porque você veja, não, houve um tempo em que as funções com relação à maternidade da mulher e do homem eram absolutamente diferentes, porque o homem estava dispensado, vamos dizer assim, forçando a barra para marcar. E hoje em dia, com o progresso dos costumes, nós vemos os homens muito mais presentes na maternidade, vamos dizer assim. Mas é de uma forma diferente, porque enquanto as mulheres estão na experiência gestacional, vamos dizer assim, a grande experiência do homem dessa hora é da solidariedade. E o estar com a mulher. Ele não vai ocupar o lugar dela, mas ele vai estar com ela. Então, aproveitando o contexto numa experiência, num aprendizado de grande solidariedade. É bonita essa ideia, eu gosto. E aqui a gente vai observar que Kardec, então, vai chamar atenção para essa desigualdade que homens e mulheres têm perante a lei, não é? E até uma subjugação da mulher, né? Diante do homem, que ele vai dizer que há um predomínio cruel, injusto, resultado das instituições sociais. É sempre bom a gente ressaltar a questão das instituições sociais, porque ela é muito pouco falada nos meios espíritas. É como se as instituições não tivessem importância nenhuma. A importância fosse só de você fazer a sua reforma íntima e acabou, como se tivesse alheio ao mundo. Não, as instituições são importantes. Elas acabam consolidando hábitos, formas normatizam a vida social. E, num certo sentido aqui, né, ele está dizendo o abuso da força sobre a fraqueza. Né? Então, a sequência das questões, depois da 818, é dizer, olha, uma hora isso vai passar. Uma hora, né, a legislação humana vai se modificar. E até aqui o comentário na questão 822A, dizendo sobre a emancipação feminina, não é? Acompanha o progresso da civilização. A emancipação feminina acompanha o progresso da civilização. Então, é progresso. É progresso. A mulher precisa, né, sair desse lugar que foi colocada pelo homem, né, socialmente. E quando você fala em a mulher precisa, é muito interessante para a nossa observação, de nós mulheres. Porque quando nós precisamos nos convencer de que precisamos sair desse lugar. Porque muitas vezes, sem perceber, nós ainda estimulamos essas atitudes machistas com juízos de valor, né, para a superioridade masculina. Né? É interessante observar mesmo na organização das casas espíritas, do movimento espírita, nas nossas federativas, a presença dos homens, né, é 99,9%. As direções e presidências e tudo mais estão ocupados por figuras masculinas. Né? E aqui Kardec dá uma certa escorregada machista na pergunta dele, quando ele pergunta se as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as do homem. Quer dizer, ele já está colocando o homem numa posição superior à da mulher, né? Entendeu? E aí a resposta é, até maior. Quer dizer,
Então, é, calça a sandália da humildade, querido, porque a mulher está à frente de você. Você não está entendendo, Pode né? estar, não Sim, necessariamente, pode estar. sim. Ela que lhe dá a O vida, que a né? gente considera as diferentes experiências dão, às vezes, essa ilusão de estar à frente. Uns estão à frente dos outros em alguns conhecimentos adquiridos, muitas vezes proporcionados pela sua experiência no mundo, pelas vivências realizadas até então. Então, até então, que nós tivemos as sociedades tão divididas, né? Essas sociedades do predomínio da força física do homem, deu a ele um predomínio em muitas outras situações, uma ilusão de superioridade. Isso não deixou de proporcionar a ele alguns aprendizados no campo da desenvolvimento, da inteligência, ele foi mais facultadas oportunidades nesse sentido, enquanto a mulher, resignadamente na sua desvalia, mas também essas oportunidades, isso é muito importante, de aparente desigualdade e até injustiça, nos dão a oportunidade de exercícios preciosos. Então, de tanto a mulher ficar escravizada, né, pela ideia de que ela tem que ser rainha, mas rainha do lar, meu bem. Aí, calma, limita envolvendo nesses aspectos até de sensibilidade que Kardec registra, né? O que não será impossível amanhã ou depois ser compartilhado, melhor dizendo, com os homens em novas experiências, com novas funções para cada um, né? Eu acho que é importante a gente entender aqui, brincadeiras à parte, que o Não, que eu está não estava sendo. brincando, não estava Não, não, falando. não. Eu que falei assim, quando eu falei que não, então a mulher está à frente do homem e tal. É, Não é que, de fato, o seu comentário foi muito pertinente nesse sentido. Não está à frente nem atrás, não tá. Cada um tem uma prova específica, um aprendizado específico para ser feito, tendo a encarnação num corpo de homem e de mulher. e É tem isso, conquistas que traz conquistas também, né? específicas. E aquilo que a gente já comentou em outras oportunidades, quando diz que foi exatamente nesse caminho que você fez o comentário, de que, bom, dado as injustiças do mundo, Deus faz a sua justiça através das injustiças e te coloca ali para você passar por aquela provação, passar por aquele contexto, ver o que você aprende e como você se comporta ali, né? Isso vale para as mulheres também. Como você se comporta ali? A maternidade não é uma virtude em si, né? Ela é uma provação que você vai desenvolver, né, elementos a partir da experiência da maternidade, como você a vivencia, né? E Aprovação no sentido de uma prova, né? isso é uma Aprovação não prova. nesse sentido assim de sofrimento, não. Não, não é Prova, sofrimento, uma prova. é prova nesse sentido. A prova de ser homem, a prova de ser mulher, de dar para você responsabilidades, questões, né? Possibilidades, aquilo que a gente estava falando, né? É. Ocasiões de ser, de fazer mais ou menos dentro do contexto em que você está e como você se sai ali, né? Nessa discussão toda, né? O Muito que é bom. importante é entender esse processo, que vai chegar um dia que a igualdade entre homens e mulheres perante a lei humana vai consagrar essa igualdade por um lado, mas por outro, não vai deixar de reconhecer as especificidades entre homens e mulheres. Conquistas feitas, e também as especificidades no sentido das organizações físicas, onde Exatamente, exatamente, exatamente.
Muito bem, não sei se tinha mais alguma coisa para comentar sobre Não, isso, ou se acho a que gente. contemplamos bem, contemplamos bem. Tá. Vamos falar o último ponto, a igualdade perante o túmulo? Com certeza. São só duas perguntinhas, né? E o Kardec fecha, de certa maneira, com um tema mais fácil, né? Porque isso é até lugar comum, né? Nas falas, nos ditados populares, né? De que não levamos nada do que temos aqui de material para o túmulo, nascemos, nascemos desnudos e morreremos desnudos, enfim. Mas, muitas vezes, esse pensamento não se materializa, por exemplo, na hora em que homenagens são dedicadas aos mortos, ainda demonstrando um juízo de valor com relação àquelas pessoas, né? Alguns valem mais, valem algumas coroas de flores a mais. É, um mausoléu, né? Mas aqui eu Mas, acho que tem três ideias principais. Uma sim, é vai. essa do orgulho daqueles que ficam, né? De fazer uma coisa pomposa e etc. E Não, não, o aí, orgulho não é daqueles que ficam, não. É a pessoa que deseja, olha, quando eu morrer, eu quero, né? O homem que sente de perpetuar sua melhora. É o morto mesmo, que está querendo tem um perpetuar morto, mas tem os isso é a parentes também. família. É, os Porque dois na questão, no subitem A, né? Kardec pergunta, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, das mais das vezes, aos parentes do defunto, querem honrar a que ele querem sua honrar a memória? E aí a resposta é orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Então, orgulho. Tudo é orgulho. então é orgulho, se o espírito, né, seja ele homem ou mulher, né, desejou essas glórias no funeral, é orgulho de quem está partindo, né? Se as pessoas fizeram, é orgulho de quem ficou, né? É, essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a ideia de que, com glórias ou sem glórias, com pompa ou sem pompa, o que importa no final das contas é o quanto a imagem daquela pessoa vai ficar com, né, é, com os encarnados, né? Quer dizer, o quanto você preserva no seu coração a lembrança, a memória Sim. e tudo mais, e até ora, né, por aquele que Mais do que desencarnou. isso, e respeitando essas memórias, você procura agradar a Aham, esses queridos, atendendo às recomendações e seguindo os exemplos daqueles né, que foram referências felizes na nossa vida, não é? né. A gente viu, quando falou da herança, uma referência sobre isso, né? A herança vem para sua mão, às vezes ela foi mal conquistada, e o espírito vem te intuir para que você use bem aquela herança, e isso acaba o ajudando no mundo espiritual. Totalizando, né? O mal Exatamente, feito né? anterior. É como se fosse uma reparação com o espírito estando já na espiritualidade, né? Agora, é importante também chamar a atenção que quando Kardec fala dessas homenagens nos monumentos fúnebres, ele fala de uma suntuosidade, um excesso. É, Porque lá na parte segunda de O Livro dos Espíritos, nós vemos que os mortos se agradam das homenagens do coração que lhes são prestadas, né? E certos cuidados, certas delicadezas nessa hora de cuidado são ainda gestos de gratidão, não é? De carinho por aqueles que desencarnaram. E muitas vezes isso é grato aos espíritos, sem que haja necessidade de suntuosidade, não é é. verdade?
de excesso, né? O excesso que é o problema. Excesso para honrar a memória. Né? Honrar a memória é o que nós podemos fazer de melhor, porque a pompa dos funerais, expressão usada por Kardec, pouco significa, né? Pouco representa. É. E a terceira ideia é exatamente essa que você já falou e que está aqui na 824, que é honrar a memória, né? É Bonito. seguir os bons exemplos, né? Esse é o ponto principal, né? E eu acho que tem uma outra questão aqui, sem querer complementar os espíritos, né? Que é também essa ideia de a gente não, a gente sabe, né, que todos nós temos dificuldades, mas a gente pode manter a lembrança e quando falar, né, lembrar das coisas positivas que a pessoa fez, né, como uma maneira exatamente de enfim, né, de ajudar aquela pessoa, inclusive no mundo espiritual, não é? Porque essas lembranças repercutem no mundo espiritual. É importante que a gente lembre disso, né? Os comentários, os pensamentos que a gente tem acabam repercutindo no mundo espiritual e a pessoa acaba se ressentindo também É disso. verdade. Eu acho que é Demos isso, né? conta da lei de igualdade, Sim, agora vamos para as para três o últimas capítulo 10. difíceis e a de liberdade é enorme, né? Talvez a gente faça em 3 vezes, porque tem temas palpitantes, né? Eu acho que a primeira a gente vai até o livre-arbítrio, né? Depois, vamos ver, vamos ver. Eu achei que vamos até a consciência, depois talvez livre-arbítrio e fatalidade, E e depois conhecimento do futuro. conhecimento É do porque livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento futuro e resumo teórico do móvel das ações do homem é praticamente um tema só, né? Então, fazemos em 2 vezes. Até a liberdade de consciência e depois a gente faz o restante. Isso, isso. Porque, na verdade, as ideias vão se repetindo um pouco, né? Aham. Muito bem, vamos terminar por aqui então? Vamos lá. Então, joia. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Você que nos escutou até agora, muito obrigado de coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a vida, que Deus nos abençoe a oportunidade que a gente teve de fazer esses comentários, esse estudo, que esse estudo possa te ajudar nas suas reflexões também, que seja um aprendizado para todos nós na nossa vida e que Deus nos abençoe para os testemunhos que a gente tem que dar com a posse dos bens materiais, sendo homem, sendo mulher, né? Com todas essas coisas, que Deus nos abençoe. É isso? Grande abraço, tchau. Até.